a toda a despesa pública. São hoje meus convidados, António Gabeiro e Rubina Bernardo. A ambos, muitíssimo obrigado pela vossa presença. Esta revisão em baixa do FMI, que nem sequer tem ainda em conta os impactos do referendo no Reino Unido que ditaram a saída do país do projeto europeu, vão obrigar o Executivo a rever as suas previsões e põem, de facto, em risco o cumprimento das metas do déficit? Bem, o Governo tem feito aquilo que se tinha comprometido eleitoralmente, aumentar o rendimento dos portugueses, devolver aos trabalhadores alguns dos direitos que tinham sido cortados com o argumento de que a Troika estava a exigi-lo e, portanto, até maio de 2014 teriam que haver esses cortes e, portanto, quer o Governo PS, quer a coligação de direita propuseram a repor esses direitos e repor os rendimentos, uns de uma forma mais rápida, outros de uma forma mais gradual. Acontece é que ninguém em Portugal é culpado, tem responsabilidade no contexto internacional de agravamento das condições financeiras. Não é só Portugal que está a crescer menos, são todos os países da União Europeia. A própria Alemanha teve o mesmo alerta por parte do FMI hoje. Exatamente. E quando nós olhamos para o que o FMI diz, é que, de facto, é preciso ponderar, face a esta baixa de crescimento mundial, as crises das economias que estavam numa fase de arranque e desenvolvimento, como Angola, que era um local de grande destino forte das nossas exportações, mas também a própria Espanha, as questões relacionadas com o Brasil. Portanto, há um conjunto de conexões com a economia portuguesa que estão em default, ou com tendência de default. E isso, como é óbvio, levará a uma revisão das expectativas económicas sobre Portugal. Agora, o crescimento económico é ditado por muitos outros fatores que muitas vezes, quer a Comissão Europeia, quer o FMI, eu já estou à vontade, porque eu já o disse aqui, no tempo em que os partidos da direita estavam no poder, é preciso olhar para isso com alguma depreciação, porque os planos são sempre os mais pessimistas e depois os governos conseguem sempre melhores resultados. Mas não com o Brexit. Mas não com o Brexit. Não, o Brexit é uma caixa de Pandora. O que resultará dali, em termos económicos, a médio e longo prazo, ninguém poderá saber. E, portanto, nós aqui no curto prazo não sentimos. A moeda continua a depreciar e, portanto, com dificuldade de afirmação face ao euro. E nós vamos ter, eventualmente, consequências daquilo que já hoje era público. Empresas a querer desmobilizar, a alterarem as suas sedes. E isso vai ter consequências económicas na Europa e também em Portugal, na economia portuguesa. Veremos, a médio prazo, um ano e meio, quais são as consequências na economia portuguesa, também no turismo, noutros setores de atividade, para a exportação e outros. Quero ainda sublinhar, se me permitir, que de facto eu vejo o FMI como, digamos assim, uma instituição que não muda, porque o FMI já fez isto. Há bibliografia publicada nos últimos 30 anos sobre aquilo que o FMI faz. Quer dizer, tira o tapete em qualquer momento, a qualquer país, apesar de ter estado na Troika aqui, elogiar o governo e elogiar a economia portuguesa ainda há menos de 3 meses, com o relatório a dizer que a gestão financeira e orçamental do país ia no bom caminho, e agora, de repente, já corta. E, portanto, é preciso olhar para isto com alguma previdência para não se esbarrar naquilo que normalmente é mais mórbido e que temos mais tendência para fazer, qualquer má notícia, em vez de enaltecer o que é bem feito, sublinhar só e sempre aquilo que é menos positivo. Rubina, será precisamente esse sublinhar que o PSD estava à espera? Era mesmo disto que o partido esperava para poder demonstrar que, de facto, a solução à esquerda não era a solução? É o início dos maus números económicos? Isto é uma notícia negativa em todos os aspectos. Não nos podemos regozijar com a revisão em baixa para o crescimento económico de Portugal, evidentemente. Só que eu acho que o que é importante aqui sublinhar é a trajetória que tem sido aplicada aqui em Portugal, quando olhamos para precisamente estas projeções que foram feitas em termos económicos, desde o período em pré-campanha
depois também já com o programa de governo e depois com as sucessivas alterações no processo de Orçamento de Estado e agora também com as diversas instituições internacionais e também de think tanks e de organismos académicos, que nenhuma destas instituições e destes organismos corrobora a versão do governo português e do Ministério das Finanças. Portanto, este aqui é um problema, temos este problema de trajetória, sistematicamente a baixar as previsões de crescimento económico para Portugal, e isto prende-se também largamente com um problema de confiança, ou uma trajetória, digamos, de desconfiança face às opções que foram tomadas. Convém relembrar que este governo, das primeiras medidas que toma quando entra com a sua solução governativa alicerçada à esquerda, é precisamente também uma reversão, por exemplo, da reforma do IRC, com a qual o PS já se tinha comprometido no passado, que é um mau sinal para a questão do investimento, que é tão fundamental para o presente e para o futuro. E vemos isso também nos números também da síntese orçamental também que foram divulgados esta semana, e também neste caso aqui do relatório do FMI, também em relação ao investimento global, que cai 1,2% nos prognósticos do FMI, quando tinha crescido bem acima do crescimento do PIB no ano passado. Portanto, é estas as questões que nos deviam preocupar a todos, e preocupa-me muito seriamente também o PSD, evidentemente, dado as opções também que este governo tomou de reversões, etc., e também de política fiscal. Mas não está a responder à minha questão. Eu pergunto-lhe se isso é vantajoso, ou seja, se isso ajuda a fazer, a defender a mensagem de Pedro Passos Coelho de que esta não era a solução e que, portanto, se pode permitir que num momento mais próximo o PSD ganhe força e expressão eleitoral. Evidentemente traz clareza à opção que foi tomada em vários momentos governativos desde a tomada de posse do governo de António Costa e evidentemente aponta nessa direção, mas sublinho novamente que não são notícias para nos alegrar, antes pelo contrário, mas evidentemente aponta para a questão da argumentação de que estamos a caminhar por um trilho de desconfiança quando, precisamente, nos últimos anos estávamos noutra trajetória de adquirir confiança junto também de parceiros europeus. Neste capítulo da confiança há um outro assunto também que tem sido premente nas notícias, que foi as declarações do ministro alemão das Finanças, Wolfgang Schäuble, disse que Portugal iria precisar novamente de uma ajuda financeira, mas depois lá emendou a mão e explicou que era só mesmo se não cumpríssemos as metas. Pergunto-lhe eu, se de facto, mesmo que se verificar que Portugal não consegue cumprir as metas, a ajuda financeira terá de ser necessária? Bem, eu diria o seguinte, também para comentar um pouco aquilo que a minha colega Rubina acabou de dizer. Nós temos que ter noção de notícias e de posições das instituições internacionais, dividindo-as entre expectativas sobre o crescimento económico e resultados ou indicadores de execução orçamental. São duas coisas completamente diferentes. Bem, quanto à execução orçamental, este primeiro trimestre demonstrou que o Governo está no bom caminho e, portanto, que se em contabilidade pública é o melhor resultado possível que alguém podia expectar, em contabilidade nacional ainda é o melhor resultado desde 2008. Portanto, eu não sei como é que alguém pode dizer que, do ponto de vista orçamental... Os pagamentos em atraso demonstram precisamente também a grande capacidade do Estado em honrar os seus compromissos financeiros. Quer dizer, que tínhamos nos anos passados e agora aumentou também a questão dos pagamentos em atraso, especialmente na área de... 70 milhões de euros. Bem sei que para os socialistas os milhões são Nós não podemos usar, nesta matéria de gestão orçamental e financeira, usar de qualquer demagogia nisto. 70 milhões de euros foi a única notícia pública que aumentou no SNS. 70 milhões de euros para o que estamos a falar não altera nada. É 0,001 do déficit. Portanto, a questão mas e a questão aqui das eventuais atrasos nos reembolsos do IRS? Isso à semelhança do que aconteceu, por exemplo, no caso do PSD? Muitas vezes, não estou a questionar que não acontece. Claro. Acontece muitas vezes. Claro. O que eu pergunto é se no caso do PSD serviu a questão na altura, os atrasos nos reembolsos do IVA, surgiu para o argumento de que a sobretaxa poderia ser devolvida de forma mais avultada do que a realidade se veio a provar. Neste caso, pode ajudar a maquilhar os números e demonstrar que a execução está melhor do que está. Bem, eu digo uma coisa, eu não sei em que mês é que algum governo devolveu IRS
aos contribuintes no primeiro trimestre, não me lembro. Não sei se alguém me conseguir explicar isso, como é que esse argumento pode ser aduzido se o IRS normalmente só é, ou começa a ser devolvido a partir do mês de junho. Nós estamos precisamente no último dia do mês de junho e, portanto, eu não sei como é que se pode argumentar com isso. Com o IVA, sim. Sim. Com o IVA, sim. Agora, porque é trimestral e é devolvido ao trimestre. Bem, agora, quer dizer o seguinte, isso não altera em nada os resultados obtidos. Vamos ver se a execução orçamental de junho, lá para 15 de julho, já devemos saber, que é aquela que conta, efetivamente, mantém este padrão de baixa de despesa e de manutenção da receita projetada no orçamento. Bem, isso é execução orçamental para ver se atingimos o déficit ou não. O crescimento económico tem a ver com as expectativas e com a confiança. E eu não creio que a baixa do IRC de 21% para 20% trouxesse mais qualquer empresa para Portugal. Aliás, se formos ver os países que baixaram o IRC... Não, nós baixámos o IRC de 23% para 21%. Qual foi o aumento de investimento estrangeiro em Portugal? Cresceu. Portanto, é assim, os empresários, de facto, apostam muito nos países por outro tipo de razões. Os impostos são importantes, mas há outro tipo de razões que se sobrepõem a esses. E nós, queria responder à sua pergunta, nós, quando olhamos para o Sr. Schäuble a dizer o que disse, só podemos, de facto, atribuir isso a um certo nervosismo, que hoje foi confirmado pelas expectativas do FMI para a economia alemã e para o facto do Sr. Schäuble eventualmente ter tido um momento de infelicidade que qualquer pessoa que está na vida política... Tendo em conta que o período eleitoral também se avizinha na Alemanha? É alguma insegurança, algum descontrole sobre aqueles rumores que se ouvem no bafom da cena económica internacional sobre a economia alemã e sobre os problemas também da banca alemã e, portanto, eu não queria ir mais longe para não estar a fazer futurologia, porque também não gosto de utilizar argumentos que não conheço ou factos ou desfactos que não são ainda conhecidos. Mas eu julgo que ele remediou, como não podia deixar de remediar. Acho que o Governo e as instituições portuguesas reagiram adequadamente como deviam reagir e espera-se que não se volte a repetir mais, digamos assim, momentos destes, porque eles são mais ou menos também cronologicamente repetíveis. Já se conheceu aqui há uns tempos também, quando a Vítor Gaspar teve que reagir às palavras também do Sr. Schäuble em 2012, também com um disparate completo, e portanto temos que nos ir habituando a estes disparates. Agora, uma coisa é certa, nós precisamos de cumprir as metas, precisamos de ser rigorosos e exigentes na gestão orçamental, precisamos de fazer tudo para que o crescimento económico tenha outra expressão. Eu recordo-me que em junho de 2014 a expectativa de crescimento para a economia portuguesa era 1,2 do FMI e tivemos um crescimento de 1,6. Portanto, em 2015, 1,3, tivemos um crescimento de 1,8. Agora está no 1%, a expectativa do Governo é 1,6. Portanto, vamos ver se cumprimos ou não a expectativa de crescimento para este ano. Aquilo que posso dizer é que este Governo nem outros, nenhum da Europa, é culpado ele próprio da situação internacional que se vive. E, portanto, a Europa tem que, de facto, fazer um repensar sobre a forma como desenhou o mercado único e como não cria emprego e como não resolve o problema das novas gerações. Esse é o papel essencial para se poder projetar a economia com confiança para o futuro. Rubina, é suposto haver esta voz dissonante entre Angela Merkel e Wolfgang Schäuble? Ou seja, a Angela Merkel parece sempre ser muito mais ponderada e atenta aos timings políticos dos outros países, enquanto que o Ministro das Finanças parece sempre muito mais duro. Apesar de haver, evidentemente, algumas discrepâncias em termos de posicionamentos entre, às vezes, a chanceler, às vezes, e o seu Ministro das Finanças, quase como o good cop, bad cop, em muitas situações, acaba por acontecer isso. Também é importante sublinhar que o Ministro das Finanças alemão não é o melhor comunicador que existe no cenário da política europeia. Não será também o único Ministro das Finanças com problemas em comunicar na União Europeia. Existirão também outros Ministros das Finanças. E por vezes é um pouco essa dicotomia que existe entre isso. Mas não é só uma discrepância entre a chanceler e o Ministro das Finanças alemão.
mas também, devido à questão do próprio Brexit e as reações ao Brexit, existe também, no seio da coligação, também algum distúrbio entre SPD e CDU, e acho que estas condicionantes internas também poderão explicar algum efeito trigger-happy, digamos, do Ministro das Finanças. Mas a questão também do próprio Deutsche Bank, porque estas declarações surgiram por uma pergunta sobre a situação do Deutsche Bank e ele responde sobre Portugal, sendo que, entretanto, o Deutsche Bank chumbou nos testes de stress nos Estados Unidos hoje. Sim, eu acho que é preciso ver o contexto maior. As frases, como depois também o gabinete do ministro Schäuble clarificou, vinha dentro de um contexto, mas não deixa de ter sido um pouco en passant num contexto de uma conferência sobre liberdade de imprensa, até, portanto, questiona-se até o porquê de estar a fazer afirmações dessa natureza nesse contexto. Isso, evidentemente. É só porque ele gosta sempre muito de martirizar Portugal. Não posso colocar na cabeça do Ministro das Finanças alemão, nem sei se quero, mas isso é. Mas isto é penalizador para Portugal, ou seja, isto pressiona negativamente a Comissão Europeia para que opte pelo caminho das sanções? Não me parece. Com sinceridade, não me parece. Eu acho que o Conselho Europeu tem, vamos dizer, um outro tipo de preparação para a tomada de decisões que não vai no caminho de declarações políticas avulsas de ministros das Finanças. Quer dizer, penso que nesse caso a senhora Merkel tem tido uma atitude para com Portugal, contra o governo como com este, muito compreensiva da situação e de um certo apoio e reconhecimento do esforço que o país tem feito no sentido de trilhar um caminho de finanças públicas sãs, com rigor orçamental, com exigência e com reformas estruturais que permitam alavancar a economia para um outro estádio de desenvolvimento. Eu, por exemplo, sublinharia, não sei porque é que ele não o fez, porque desconhece, não é? Mas nós, apesar do quadro macroeconómico que estamos a viver e da situação internacional, conseguimos manter uma balança de pagamentos muito equilibrada, não é? Portanto, continuamos essa senda, que é bom, que vem de outro governo e que foi um bom trabalho feito nessa matéria. E, por exemplo, vimos agora os níveis do desemprego baixar. E, portanto, não quer dizer que a atividade económica... Desculpa, manter 11,6%. Exatamente. Semântica. Manter a menor quebra de constituição de emprego. Sim, mas nós temos que ver que o facto de termos uma política há 4, 5 meses de maior redistribuição de riqueza, que verdadeiramente só há 2 meses e meio teve uma forte implementação com o pagamento aos funcionários públicos depois da aprovação do orçamento, isso leva paulatinamente, como amanhã teremos o início da entrada em vigor da lei que baixa o IVA da restauração, tudo isso sustentará na rede económica, na pequena atividade, na atividade do pequeno empresário e médio empresário, uma outra disposição para mais algum investimento, para mais algum risco, para uma atividade económica maior. Isso só poderá ter resultados para meados do ano que vem. Portanto, às vezes é preciso perceber que este Governo está a fazer uma trajetória que, no início, pode ter estes riscos em baixa de crescimento e de menor compreensão, mas que podem estruturar um outro crescimento económico lá mais à frente. E esse crescimento económico não vai ser só fruto do trabalho deste Governo, também é já fruto do trabalho do anterior, porque também reestruturou uma série de áreas que permitem agora fazer uma série de políticas públicas. Porque às vezes nós temos a ideia em Portugal de que só nós é que fazemos bem, todos os outros fizeram tudo mal, ou que os outros digam que nós fizemos tudo mal. Não, há aspectos positivos de todos os governos e na área económica nós temos que defender a nossa economia, a economia portuguesa. E eu acho que podemos ter, eventualmente, perspectivas diferentes do ritmo de reposição, mas, fosse qual fosse o governo, não acredito que as circunstâncias internacionais não condicionassem como estão a condicionar a economia portuguesa com uma tendência de baixa. Nós tivemos também várias intervenções do Ministro das Finanças nestes últimos dias. Teve uma entrevista ao público, falou na Comissão de Segurança Social esta semana também, onde já ensaiou um discurso de revisão em baixa das previsões.
precisamente, e interligando com a afirmação de Schäuble, eu acho que mais importante do que o fait divers do Ministro das Finanças alemão ter feito essa declaração sobre em que forma variada tenha sido feita, e entre traduções entre várias línguas. Agora, o que interessa é que o Governo não atue de forma a dar razão ao Ministro das Finanças alemão. E quando olhamos para também estas contradições que existem entre os diferentes prognósticos e essas revisões sucessivas, estamos a criar realmente um caminho para a desconfiança com os parceiros. E aí sim, a querer quase como que dar razão a essa teoria que foi veiculada ontem na imprensa internacional. Até que ponto é que esta teoria, e vou utilizar a expressão de Rubina Berardo, pode ser aplicada a uma ajuda à banca? Nomeadamente porque Schäuble não se estivesse a referir a uma ajuda ao país, mas sim a uma ajuda à banca, à semelhança daquilo que se discute, pelo menos nos jornais internacionais, para a banca italiana, dos 40 mil milhões que se fala que é necessário de injetar liquidez na banca italiana. Pois, de facto, nós no anterior quadro, no quadro da Troika, não é? Tínhamos 20 mil milhões para ajudar a banca, só dispusemos de 12 mil milhões. Não é? Poderia ser, toda a gente sabe das dificuldades financeiras da banca e, portanto, a necessidade de capitalização da Caixa, do problema que hoje se tornou público, o BCP não conseguir apresentar uma proposta de aquisição do novo banco, as dificuldades de venda do novo banco, também a transição do novo banco, parece que está em vias de concretização as mudanças na administração que possam permitir uma outra atitude na venda do próprio banco, mas que não será fácil, porque tem um conjunto de ses para resolver antes de poder pôr o produto à venda, digamos assim, e ser apetecível. E, portanto, nós temos, de facto, na banca portuguesa, alguma instabilidade desse ponto de vista, da necessidade de financiamento. Mas também é preciso perceber que a banca portuguesa não está exposta como a banca italiana. Hoje já teve mais. Não é? Portanto, o anterior governo fez uma parte do trabalho, este está a fazer outra. A resolução do Banif foi consequência disso mesmo, da necessidade de olhar para a Basileia 3 e para o reconhecimento da necessidade de cumprir rácios que são mais exigentes do que a Basileia 2 e, portanto, a banca hoje está confrontada com um momento particularmente difícil, mas que, no caso português, é razoavelmente mais fácil resolver do que o caso italiano. O caso italiano é exposto de uma maneira pública sobre necessidades prementes de injeção de capital a muito curto prazo e, portanto, eu não sei nomeadamente a espécie de constituição. Não posso pensar o que é que o senhor iria dizer nas circunstâncias em que disse, claro, que a Rubina já aqui sublinhou e que eu não vou sublinhar, não vale a pena. Claro. E o nosso tempo está mesmo quase a chegar ao fim. Rubina, queria-lhe ainda colocar uma questão precisamente sobre esta ideia da banca. O PSD estaria confortável com o adiamento da decisão da venda do novo banco para se tentar encontrar melhores condições, já que tudo aponta que não haja propostas, pelo menos já sabemos que o BCP não está em condições de o fazer? A questão aqui fundamental é trazer solidez ao sistema financeiro e aqui também sublinhar aqui a questão que uma colega também do PS falou sobre a necessidade de haver estabilidade aqui para o sistema bancário português. Meus senhores, o nosso tempo chegou ao fim e eu agradeço-lhe a brevidade da sua resposta. O Enfoque fica por aqui, fique connosco. Muito obrigada. O Grande Jornal chega assim ao fim. Foi um prazer estar consigo. Muito obrigada e uma boa tarde.